Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo. Como eu falei para vocês, eu queria falar sobre o Bitcão, que está sendo perseguido pela carrocinha estatal, como disse um de vocês aí nos comentários. Acho que foi o Vegeta, o príncipe dos Saiyajins. Você que tem nome aí de personagem dos melhores desenhos dos anos 90. E aí eu percebi que, cara, são muitos aspectos, muitas perguntas a serem respondidas, muitos tópicos a serem abordados, e fazer tudo isso de uma vez não dá certo. Tanto é que eu tentei, semana passada eu tentei fazer um vídeo só condensando o assunto Bitcoin. A gravação ficou com mais de 55 minutos comigo falando ininterruptamente sobre esse e aquele ponto, para vocês verem, é muita coisa realmente para a gente fazer de uma vez só. Então, perguntas como: o Bitcoin tem lastro? Qual que é o lastro do Bitcoin? Bitcoin é uma pirâmide? Bitcoin é uma bolha? Qual o futuro do Bitcoin? É possível ganhar dinheiro com Bitcoin? Para que serve o Bitcoin? O que é o Bitcoin? Afinal de contas, enfim. Nesse vídeo que eu tentei fazer ficou realmente muito longo, eu percebi que as pessoas, ninguém absolutamente ia assistir, então eu resolvi fazer esses vídeos menores. Eu vou publicando de vez em quando um assunto, um tópico menor ou outro, e talvez isoladamente eles não sejam tão bons assim, mas se nós juntarmos todos no final, se a pessoa for acompanhando, provavelmente ela vai ter uma ideia geral do que é o Bitcoin, o que esperar dele, o que não esperar, etc e tal. Bom, então para começar eu resolvi fazer esse aqui, que é o tal do lastro das moedas estatais. Uma das acusações mais frequentes que os detratores do Bitcoin, chamemos assim, fazem ao Bitcoin é que não, veja, eu posso confiar no dólar, eu posso confiar no real, eu posso confiar no euro, mas eu não posso confiar no Bitcoin porque ele não tem lastro. E a pessoa apresenta isso como um argumento no sentido de apresentar um contraste, apresentar uma diferenciação qualitativa das moedas estatais, por exemplo, ao Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda que seja. Bem, isso é uma ideia bastante errada. As pessoas, eu percebo que circula no imaginário popular e eu presenciei isso nessa semana que se passou conversando com uma pessoa muito próxima do meu círculo, que durante a conversa a pessoa falou: mas os bancos, eles detêm ouro, né? Os bancos centrais têm ouro, então a moeda dos países está lastreada no metal, no ouro, tal. Não, as moedas dos países já não estão lastreadas em metais há muito tempo. Isso começou a ser diluído e até completamente abandonado desde o tempo da Primeira Guerra Mundial, que as moedas não têm qualquer tipo de lastro metálico. Então acusar o Bitcoin dele não ter lastro não é exatamente uma crítica que você possa fazer exclusivamente ao Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, porque ela caberia igualmente as moedas estatais que você tanto confia. Então isso não é uma diferença que pode definir a sua decisão, né? Por que escolher o Bitcoin e não o dólar, e não o euro, e não a libra ou o bolívar venezuelano, qualquer coisa assim que seja. Essa imagem de que as moedas estatais têm uma segurança, tem alguém que garanta o valor delas ou qualquer coisa assim, ela realmente corre na cabeça das pessoas. Isso era ensinado nas escolas. Prova disso é que meus pais, por exemplo, a minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que eu conversei com ela outro dia sobre isso. Ela falou: ela foi ensinada na escola que as moedas são conversíveis em ouro e ela acredita que seja assim até hoje, né? Que, sei lá, o dinheiro dela um belo dia, se ela quiser chegar lá no banco, possa trocar. E não é só o meu familiar, o seu vizinho, essas pessoas. A grande mídia às vezes presta esse desserviço também de soltar essas informações. O SBT recentemente fez uma reportagem sobre o Bitcoin e a repórter lá passou batido. Ela fez esse comentário, falou que as moedas estatais têm lastro em ouro. Se eu puder, eu vou colocar o trecho aqui, se eu achar. O Banco Central também alertou para a falta de lastro das moedas virtuais. Isso significa que elas não têm garantia. Um exemplo: quando eu uso um cartão de débito, tem um banco por trás dando confiança para a operação. E se eu gastar R$20, eles têm os R$20 guardados lá no cofre. A mesma coisa com as moedas nacionais. Os bancos centrais têm reservas em ouro para garantir o valor de face da nota. Já o Bitcoin existe apenas no mundo virtual e não tem nenhum tipo de ativo por trás. E ela falou isso provavelmente porque ela acredita, o editor da matéria passou batido também, porque provavelmente ele também acredita nisso. Enfim, essa é uma ideia comum e, como eu disse, que já não é verdadeira desde o tempo da Primeira Guerra. E, bem, qual que é a ideia do lastro de uma moeda? Bom, a moeda, como nós sabemos, ela é utilizada como meio universal de trocas, uma reserva de valor, algo que nos permite fazer transações e superar o escambo. E atualmente a gente usa as cédulas, o papel moeda ou o dinheiro bancário, aquele dinheiro virtual, que é puramente eletrônico, né? Não é a mesma coisa que uma criptomoeda, tá certo? Não é baseado em criptografia, são só dígitos eletrônicos lá, que é o que a gente usa diariamente quase no banco, quando a gente faz uma transação com cartão, essa coisa aí toda. Bom, desde que a gente começou a usar esse dinheiro, sobretudo em papel, nós tivemos então um compromisso que foi adotado pelos bancos, eventualmente mais à frente bancos centrais, enfim, os agentes da economia como um todo, de que estes papéis
eles seriam lastreados em algum outro bem, como o ouro, por exemplo, né? Foi adotado o padrão ouro. Então, as maiores economias do mundo, pelo menos as ocidentais, se comprometeram a, sempre que ele emitia um papelzinho, dizendo, isso aqui vale tantos libras, tantos marcos, francos, sei lá, qualquer coisa assim, isso aqui corresponde a uma fraçãozinha de ouro que está guardado em algum banco, em algum lugar do mundo, tá certo? Dólar, a mesma coisa e daí por diante. Bom, conforme foi passando o tempo, os governos foram percebendo que, por mais que isso gerasse uma estabilidade monstruosa para a moeda, porque a gente tinha segurança de que o ouro, que historicamente há milênios vem sendo usado como meio de troca e reserva de valor, este mesmo ouro ele tem uma limitação natural, existencial, que ele tem uma quantidade X de ouro no mundo, eventualmente se até descobre uma mina nova, pode minerar um pouco mais, mas em geral a oferta de ouro disponível é relativamente assim estável, de um dia para o outro não vai dobrar a quantidade de ouro no mundo, nem nada do tipo. Então as pessoas sabem que você não pode falsificar o ouro, né? Seria muito difícil você fazer isso. Então isso é interpretado pelas pessoas como uma espécie de garantia de valor. Já esses papeizinhos, bom, qualquer um pode imprimir, qualquer banco central, qualquer pessoa na sua casa eventualmente pode imprimir. Então esses papéis que não tem nenhuma correspondência em nada, a gente atribui pouco valor a eles, porque se qualquer um pode fazer, como é que eu sei que amanhã, depois, outra pessoa não vai fazer muito mais desse papel, inundar o mercado com esse papel, inflacionar os preços, distorcer os preços de absolutamente tudo? A minha garantia é muito pequena, já com ouro a garantia é maior, né? O governo não tem como criar numa máquina do nada 2.000 toneladas de ouro ou algum processo assim equivalente. Bom, então isso fazia com que os governos não pudessem gastar muito além da sua conta, tá certo? Se cada vez que ele fosse fazer um gasto e usar o dinheiro, ele precisasse corresponder esse dinheiro a uma quantidade de ouro, quer dizer que a hora que acaba o ouro, ou se ele quiser gastar mais do que ele tem, isso não vai ser possível, né? E isso é um problema para governantes, engenheiros sociais, pessoas que pleiteiam guerras, por exemplo, e não à toa o padrão ouro começou a ser destruído na Primeira Guerra, porque os governos passaram a precisar financiar a guerra. E a guerra custa caro. Como é que nós fazemos isso? Meu filho, vamos começar a imprimir dinheiro aqui de qualquer forma, não importa que não tem ouro. Quando as pessoas descobrirem que não tem ouro, já vai ser tarde demais mesmo, até lá os preços estão inflacionados, essas pessoas quebram, essas pessoas ficam endividadas, a economia fica toda distorcida, mas enfim, não é problema nosso, a gente que está aqui no governo, as pessoas que recebem primeiro esse dinheiro que foi impresso, elas têm vantagens, ou seja, o próprio governo e aquele conchavo que o governo forma em torno de si, com os babadores, os chupadores do poder, os sanguessugas, grandes empresas, os chamados metacapitalistas, como nós já falamos aqui em outro vídeo, enfim. Esse pessoal se dá bem, e os últimos da cadeia alimentar, aqueles mais distantes do governo, ou seja, os trabalhadores assalariados, os aposentados, o dono da quitanda ali na venda, o senhorzinho que tem uma padaria, bom, esse pessoal que se dane, enfim, eles vão sobreviver a isso, a gente que é do governo tem causas maiores, nós precisamos fazer justiça social, precisamos fazer isso e aquilo, então a população que se dane. Bom, então para financiar tudo isso, eles abriram mão do padrão ouro, a conversibilidade foi gradativamente sendo largada, embora você pode dizer que a Primeira Guerra já decretou o fim de uma vez, né? Mas assim, é um processo histórico, a conversibilidade em ouro foi suspensa, depois nos anos 20 foram feitos alguns acordos para que a Libra fosse o novo lastro das moedas mundiais, tá certo? Então, antes cada moeda era conversível em ouro, agora cada moeda é conversível em Libra, que por sua vez é conversível em ouro, então agora a responsabilidade é da Inglaterra de trocar as coisas por ouro, não mais dos outros países individualmente. Então esses outros países fora do centro começam a inflacionar a sua moeda, imprimir quantidades colossais de dinheiro e destruir todo esse sistema. E a própria Inglaterra também começa a fazer isso, começa, como a gente usa o termo, piramidar a sua própria moeda e abrir mão da conversibilidade. Quando eles descobrem que isso vai dar errado, eles trocam, resolvem transformar o dólar no lastro das moedas mundiais. E agora todas as moedas não são conversíveis em ouro, mas elas são conversíveis em dólar e o dólar é conversível em ouro. Isso também foi gerando problemas, tanto para os Estados Unidos quanto para as economias que passaram a depender disso. Em algum momento, como o dólar também foi sendo manipulado pelo Banco Central norte-americano, foi sendo inflacionado, começou a gerar desconfiança dos bancos centrais dos outros países que começaram a querer efetivar, liquidar os seus dólares e buscar isso em ouro. Os Estados Unidos perdeu quantidades colossais, mais da metade das suas reservas de ouro, até que um momento eles falaram, não, se continuar assim vai quebrar, não deu certo isso também, vamos abrir mão completamente da conversibilidade. Então, o ouro ainda existe, o ouro está guardado eventualmente até em alguns bancos centrais, mas ele não é absolutamente garantia de nada, é só uma reserva que eles têm ali, uma posse que eles fazem daquele ouro, porém, ninguém tem a convertibilidade nesse negócio, principalmente o cidadão comum. Ao longo desse tempo, nos anos 20, anos 30, os cidadãos foram sendo proibidos de converter o seu dinheiro em ouro
ficando este privilégio só para os bancos, mais à frente só para bancos centrais, enfim. A gente foi sendo restrito disso. E a partir dos anos 70, então, quando isso acabou de vez, no começo dos anos 70, agora a confiança das moedas estatais, seja do dólar, do franco, do marco, do real, do iene, enfim, do peso, qualquer outra moeda que você possa imaginar, foi sendo o próprio governo. O governo diz o seguinte, olha, essa é uma moeda fiduciária. Fiduciária vem da confiança burocrática, mera e simples, que o governo impõe para você. Ele fala, ó, essa moeda eu estou dizendo que vale, e ela vale porque eu, governo, estou dizendo que vale. Eu garanto que ela vale. E aí caberia uma pergunta aqui, muito crucial, que é, tudo bem, senhor governo, você garante que a moeda vale, e quem garante que você, governo, vale alguma coisa? Para fazer a moeda valer alguma coisa? Aí temos um problema. O governo ele não pode garantir o valor de nada em absoluto. Isso é mero formalismo, isso é mero nominalismo, tá certo? É como se fossem, a gente faz muita brincadeira de produtos paraguaios, né? Quando a gente compra um produto paraguaio, porque muitas vezes tem alguns produtos falsificados e tal, e eles às vezes são vendidos aqui no Brasil e tal, então a gente fala que o vendedor do produto geralmente fala, la garantia soy yo, quando você pede uma garantia. Ou seja, você tem que confiar naquele vendedor que aquele produto não vai quebrar em 2 semanas na sua mão. E você fica na mão mesmo, né? Se quebrar, porque realmente não tem garantia alguma. E a mesma coisa que os governos fazem, ó, toma aqui, usa o meu dinheiro e la garantia soy yo. E no entanto, não existe nenhum mecanismo, não existe nenhum sentido do governo poder, como eu digo, poder ter a possibilidade de garantir qualquer valor que seja. Bom, então, desde então, o nosso sistema é esse, o tal das moedas fiduciárias. Moedas impostas por governos à força, que inclusive te criminalizam, te proíbem de utilizar outro meio de troca, outra moeda. O governo brasileiro, por exemplo, ele torna crime você querer fazer negociações em uma outra moeda que não seja real em território brasileiro. Inclusive tem um deputado maluco aí, acho que é do PSDB de Rondônia, se eu não estou enganado, se eu estiver enganado, enfim, alguém me corrige aí depois, que recentemente apresentou uma proposta para criminalizar quem compra e vende Bitcoin. Afinal de contas, isso é um crime terrível, né? Claro que eu imagino que essa coisa nem vai passar, nem vai ser levada a sério. Mas só o fato de algum imbecil ter proposto isso já mostra a mentalidade das pessoas, o quão deturpada é a mente das pessoas e pequena também, né? Se as moedas estatais fossem tão boas, se as pessoas realmente confiassem, elas soubessem que existe alguma espécie de garantia, se elas interpretassem que existe algum valor por detrás das moedas estatais, as moedas estatais não seriam de curso forçado. Tá certo? As pessoas adeririam a essas moedas genuinamente, voluntariamente, simplesmente porque elas servem como meio de troca, servem como reserva de valor. Você não precisa obrigar as pessoas a utilizarem a sua moeda quando a sua moeda é boa. É como quando você vai lá no mercado, ninguém te obriga a comprar o refrigerante da marca X, você compra num voto de confiança, né? Quando você leva aquele refrigerante para casa para dar para sua família tomar no almoço, é um voto de confiança via mercado que você deu para aquilo, dizendo, ó, eu acredito que isso aqui tenha valor suficiente para me satisfazer. As moedas são a mesma coisa, a gente usaria a moeda que a gente acha que satisfaz as nossas necessidades. Bem, como as moedas estatais não dispõem dessa qualidade de nos satisfazer as nossas necessidades, então foi criada a alternativa das criptomoedas, exatamente tentando transcender esse problema. Eu vou falar mais sobre esses problemas em um outro vídeo, em uma outra pílula, embora esse vídeo já tenha ficado realmente bastante grande. Mas resumindo a mensagem desse vídeo é isso. Bom, você interpretar que o Bitcoin seja uma fraude de alguma forma, porque ele não tem lastro, faz com que automaticamente você interprete que as moedas estatais, o dólar, o real, enfim, como uma fraude também, porque eles também não têm lastro. Embora o Bitcoin até você possa considerar que ele tem sim um lastro relacionado à sua limitação de reprodutibilidade, mas isso, enfim, eu vou falar num próximo vídeo para não engrandecer ainda mais este aqui. Tá certo? Então assim, as moedas estatais não têm lastro, não existe conversibilidade em ouro e a única garantia que as moedas governamentais têm é o fato do próprio governo dizer que elas valem alguma coisa. Mas quem é que garante o governo? Absolutamente nada, nem ninguém. Isso é inclusive impossível, tá certo? Não podemos esperar isso em momento algum. Bom, então por enquanto é isso, acompanhe os próximos vídeos, para isso, claro, inscreva-se no canal para ser notificado quando os vídeos chegarem. Tem uma página no Facebook também onde eu publico os vídeos quando eles saem aqui, caso você queira acompanhar, o link está na descrição. Um beijo no alma de todos vocês e até a próxima.